Fala, meu física aluno! Vamos começar agora a física térmica. Como é que nós vamos usar essa física térmica? O que é essa física térmica? Física térmica, galera, nada mais é uma física que vai olhar mais para a temperatura. E nós vamos ver que temperatura tem muito a ver com energia. Então, para você começar essa matéria, eu preciso que você esteja com energia positiva, com energia de futuro aprovado, porque você é um futuro aprovado. Acredite, tenha energias positivas, mentalize a sua aprovação, que a sua aprovação começa agora, com esse pequeno estudo. Então vamos lá. Para começar a física térmica, nós vamos começar com a parte de termometria, onde nós vamos falar um pouco sobre os conceitos iniciais. O primeiro conceito que você deve ter bem fixado é o de temperatura. O que é temperatura? A temperatura é quando está quente, quando está frio. Não é só isso não, galera. A temperatura é uma medida muito mais complexa do que a gente pode imaginar. O que a temperatura mede? Temperatura mede o grau de agitação das partículas. De um jeito mais sincero, a temperatura mede as energias cinéticas de cada molécula envolvida em determinado material. Então, se o material tem as moléculas com muita energia cinética, com muito movimento, com muita agitação, quer dizer que ele está muito quente. Faz assim você na sua casa também, faz assim, se agite muito. Se você se agitar muito, você vai ver que você vai esquentar. Por quê? Quanto maior o grau de agitação das partículas, maior a temperatura. Quanto mais agitadas estão as partículas, maior é a temperatura. Agora, quanto menos agitadas estão as partículas, menor é a temperatura desse corpo. Quanto menor a energia cinética das partículas de determinado material, menor a temperatura desse corpo. Então, grave isso. Temperatura, grau de agitação das partículas, ou seja, tem a ver com a energia cinética das partículas do material. Para falar de temperatura, a gente tem que lembrar o quê? Dos estados físicos. São 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Galera, você acha que o estado sólido, as partículas têm agitação? Tem. As partículas do estado sólido também se agitam. É pegadinha de vestibular. Toda partícula sempre vai se agitar, sempre vai oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Aqui é a posição de equilíbrio da minha partícula, ela vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio. Só que você, meu amigo, você sabe que conforme você aumenta a temperatura de determinado material, ele vai mudando de estado físico. A água, por exemplo, quando ela está abaixo de 0 graus Celsius, ela é sólida. Depois, quando você esquenta um pouco ela vira líquido e, consequentemente, esquentou mais um pouco, passou 100 graus Celsius, ela vai virar gasosa. Então, conforme você aumenta a temperatura, vai mudando o estado físico. Quando o estado físico é de menor temperatura possível, ele é sólido. Depois, ele é líquido. E quando você esquenta mais, por exemplo, ele é gasoso. Quando ele passa a temperatura de fusão, não se esqueça isso, fusão de sólido para líquido. Fusão de sólido para líquido. Ebulição, líquido para gasoso. E se eu voltar, Pedro, de gasoso para líquido, liquefação. De líquido para sólido, solidificação. Mais fácil, né? E de gasoso para líquido existe? Existe. Sublimação. A ida e a volta, sublimação. Fechou? Por que eu coloquei aquilo ali? Esses setinhos aqui são os vetores de velocidade dessa molécula, que eu vou representar aqui para você agora. O que vai acontecer? Eu falei com você que a temperatura é o grau de agitação das partículas. Quem é que vai ter maior grau de agitação das partículas? Então, gente, o estado gasoso. Por quê, gente? Porque para um determinado material, o estado gasoso é quando ele vai estar mais quente, ou seja, quando ele vai estar mais agitado. Vou te falar o que vai acontecer. Você tem uma determinada molécula, aqui é a posição de equilíbrio da molécula, ela vai oscilar em torno dessa posição de equilíbrio. No estado sólido, ela oscila um pouco, mas oscila. Quando ela chega ao estado líquido, ela aumenta a sua oscilação. Quando ela chega no estado gasoso, ela aumenta demais a sua oscilação, ela agita pra caramba, porque é a maior temperatura que ela vai conseguir chegar. Tudo bem, galera? Pedro, mas o que isso tem a ver com o estado físico? Imagine que as partículas estão aqui juntinhas. Para oscilar um pouquinho, elas podem ficar pertinho, que uma vai bater na outra, uma vai ficar tranquila, vai dar para todo mundo oscilar. Só que se eu aumentar a temperatura, aumenta a oscilação entre elas. E se eu aumento a oscilação entre elas, elas vão precisar de mais espaço para oscilar. Então, quando você esquenta demais, ele passa a temperatura de fusão e vira líquido, ele precisa de mais espaço para oscilar, porque o líquido é mais quente, tem mais agitação. Consequentemente, as moléculas vão se separar mais. É por isso que o líquido é mais fluido. E o gasoso, por que o gasoso é mais fluido ainda? É mais fácil você passar a mão no líquido que no sólido, e mais fácil ainda você passar a mão no gasoso. Por quê? Porque as moléculas estão muito espaçadas, que elas precisam oscilar demais. Então elas precisam de muito espaço entre elas para conseguir oscilar. Ok, galera? Tranquilo demais. Pedro, beleza. E aí, Pedro? Aí eu coloquei para vocês aqui,
O estado sólido ele oscila pouco. Então, o vetor velocidade de oscilação, a velocidade, a agitação dessas partículas é pouca. Consequentemente, a energia cinética dessas partículas também é pouca. Já o estado líquido, ele tem uma velocidade um pouco maior, ou seja, a agitação dessas moléculas é maior, a temperatura é maior, a energia cinética das partículas é maior. No estado gasoso, a energia cinética é muito maior, porque a velocidade é muito maior. Se a velocidade é muito maior, o grau de agitação também, a temperatura também. Só colocar aqui para a gente lembrar, por que, Pedro, você está falando que a velocidade é maior e que a energia cinética também? Cada partícula vai ter sua velocidade e sua massa. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ô Pedro, mas eu já vi em determinadas situações que um corpo está muito quente e o outro está frio. Exemplo, às vezes eu vou lá, né, pego uma água e esquento, aí eu vi que esquentou demais, eu pego e jogo água. Aí ela fica na temperatura que eu quero. Por que eu faço isso, Pedro? Aqui naquele momento, você misturou corpos de temperatura diferente. Só que eles ficaram numa temperatura que era no meio termo, não é? Por que aquilo aconteceu? Galera, quando corpos têm temperatura diferente, eles buscam o equilíbrio térmico. Quando é que eu vou ter um equilíbrio térmico? Quando eles estiverem à mesma temperatura. Mas isso aí, na verdade, é uma tentativa de equilibrar a energia que ele tem entre eles. Por quê, galera? É simples. Temperatura é o grau de agitação das partículas. A agitação tem a ver com o quê? Com movimento, com energia cinética. Ou seja, tem a ver com energia. Então, quanto maior a temperatura de um corpo, maior a energia térmica que ele tem. Maior a temperatura de um corpo, maior a energia térmica que ele tem. Se ele tem uma energia térmica muito grande, quando você coloca e outro com energia pequena, os corpos tendem ao equilíbrio. O sistema busca o equilíbrio. Então, quando você coloca os dois em contato, eles vão trocar energia. Quem tem mais energia térmica vai passar para quem tem menos energia térmica. Isso a gente chama de quê? A gente chama de calor, galera. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. A transferência de calor é o primeiro passo para o equilíbrio térmico, galera. A transferência de calor é o primeiro passo para o equilíbrio térmico. Por que isso acontece? Para o sistema, ele procura, ele busca o equilíbrio, ele quer se equilibrar, ele quer ter equilíbrio. Então, quando você tem um corpo a 100 graus e outro a 0 graus, esse corpo aqui ele tem muita temperatura, ele tem muita agitação em suas partículas. Então, ele quer pegar um pouco dessa energia que ele tem e equilibrar o sistema, passar para quem tem pouca. Sempre a energia vai sair de quem tem mais para quem tem menos. Para quem tem sobrando, de quem tem sobrando para quem tem faltando. Ou seja, o calor, que é a energia térmica em trânsito, sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso sempre acontece. Calor sai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Só que você tem que tomar um cuidado imenso. Porque o calor só acontece quando você tem diferença de temperatura. Só ocorre transferência de calor quando você tem diferença entre as temperaturas. Só ocorre transferência de calor quando você tem diferença entre as temperaturas, galera. Por quê? Se os corpos têm a mesma temperatura, eles têm a mesma energia, não precisam passar energia para o outro, não. Ou seja, corpos com a mesma temperatura não transferem calor entre si. A transferência de calor é nula. A transferência de calor é nula. E cuidado, porque calor é energia térmica, mas é energia térmica em trânsito. Ninguém tem calor. Você já ouviu alguém falando assim, ai, eu tô com calor. Parabéns! Parabéns para você que tem calor. Revolucionou toda a física térmica. Por que você revolucionou? Porque calor para mim é energia térmica em trânsito. Se você tá com calor, você agarrou o calor para você não deixou mais ele ficar em trânsito, você revolucionou. Você me ensina como é que você está fazendo, que eu quero fazer também. Não existe, galera. Não existe. Você não tem calor. Não há como possuir calor. Porque o calor está sempre em trânsito. Se eu estou possuindo calor, ele ficou parado em mim, então ele não está em trânsito mais. E se ele não estiver em trânsito mais, ele não é mais calor. Calor, galera, é energia térmica em trânsito. Eu preciso estar movimentando calor de um corpo para o outro. Aí sim é calor. Tudo bem? E só existe transferência de calor quando tem diferença de temperatura. Agora nós vamos para a lei zero da termodinâmica. Qual que é a lei zero da termodinâmica? Olha para você ver a lei zero. Dois corpos em equilíbrio térmico com um terceiro também estão entre si. Então o que você vai ter aqui? Você vai ter dois corpos. Dois corpos qualquer. Coloquei dois corpos. Tudo bem? Aí você tem aqui uma parede adiabática para evitar a perda de calor. O que é uma parede adiabática? É uma parede que não transfere calor. Parede adiabática não transfere calor. Cuidado nas questões, viu? Aí você tem aqui dois corpos, tudo bem? E você tem um terceiro corpo. Esse terceiro corpo, ele está a 10 graus Celsius. Fechou? Se ele está a 10 graus Celsius e ele está em equilíbrio térmico com esse primeiro corpo, galera, preste bem atenção. Preste bem atenção nisso. O que é equilíbrio térmico?
Um sistema atinge o equilíbrio térmico quando os corpos não trocam mais calor. Se não tem troca de calor, equilíbrio térmico. Se tem equilíbrio térmico, não tem troca de calor. Para eu chegar no equilíbrio térmico, eu preciso que todos os corpos tenham a mesma energia térmica, ou seja, tenham a mesma temperatura. E só há transferência de calor quando há diferença de temperatura. Corpos em mesma temperatura estão em equilíbrio térmico, não há transferência de calor, ok? Então aqui eu tenho 10 graus Celsius, esse corpo aqui também terá 10 graus Celsius, porque está em equilíbrio térmico com esse terceiro. E esse aqui também não está em equilíbrio térmico? Tá, também tem 10 graus Celsius. Então esse está em equilíbrio com o do meio, e o primeiro também está em equilíbrio com o do meio. Aí dois corpos em equilíbrio térmico com o terceiro estão entre si. Por que estão entre si? Porque os dois, entre eles também têm a mesma temperatura. Então, entre eles também estão em equilíbrio térmico. Tem mesma temperatura? Quer dizer que tem mesma energia térmica e está em equilíbrio térmico. Não tem mesma temperatura? Tem diferença de temperatura? Eles vão transferir calor. Quem tem mais vai passar para quem tem menos, até que atinja o equilíbrio térmico, atinja a mesma temperatura. Valeu, galera? E falando em temperatura, tem como medir essa temperatura. Olha para você ver, é as transformações de unidades. O mais usado é o grau Celsius, onde 0 é a temperatura de fusão da água, onde ela passa do sólido para o líquido, e 100 é a temperatura de ebulição da água, onde ela passa do líquido para o gasoso, ok? O que eu quero que você entenda nisso tudo? De 0 a 100, a tabelinha do Celsius, tranquilo. Só que existe Fahrenheit e existe Kelvin também, tudo bem? Você lembra que eu falei, olha para você ver, já vou contar um segredinho para você. Você lembra que eu falei para você que todo corpo tem agitação nas partículas, independente da temperatura? Pois é. Tem uma teoria que quando um corpo chega de 0 Kelvin, ele para de vibrar, para de oscilar. As moléculas param, mas ninguém conseguiu chegar a 0 Kelvin até hoje. Mas é uma teoria. Porque à medida que você chega perto de 0 Kelvin, as suas moléculas praticamente param de vibrar. Mas isso não acontece em 0 graus Celsius. Por que, Pedro, que isso não acontece? Porque são tabelas diferentes, são escalas diferentes, são unidades diferentes. Você tem que saber transformar. A primeira é Fahrenheit. Graus Celsius é da água. E Fahrenheit, Pedro, Fahrenheit tem muita teoria. Tem teoria que ele usou uma determinada tabela com água com sal, outra com água com açúcar. Então, o que é importante é você saber transformar. De graus Celsius para graus Fahrenheit, o que você vai fazer? A temperatura em graus Celsius é igual a 5 nonos da temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Primeiro fazer o parêntese, depois a multiplicação. Não esquece. Esse aqui é menos comum, mas pode cair nos vestibulares, porque é importante que você conheça o Fahrenheit. O comum mesmo é o Kelvin. Por quê? Porque Kelvin é a unidade usada para quando você vai trabalhar com gases. Equação geral dos gases, você usa tudo em Kelvin. É tudo para trabalhar em Kelvin, fechou? Então, graus Celsius, para transformar, graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. O geral é o contrário. Quando cai questão de gases, ele cai ao contrário para você. Te dá a temperatura em graus Celsius, por exemplo, 27 graus Celsius. Aí te pede em Kelvin. Aí Kelvin seria graus Celsius mais 273, ó. Passei positivo. Aqui eu coloquei uma tabelinha para você saber tudo, ó. Você pode usar aqui tudo diretamente. Graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. Graus Celsius é igual a Kelvin menos 273, tá aqui. Graus Celsius é igual a 5 nonos de graus Fahrenheit menos 32. Graus Celsius é igual a 5 nonos de graus Fahrenheit menos 32. Só que aqui você pode cortar o caminho, ó. Se você quiser transformar de Kelvin direto para Fahrenheit, é só você vir aqui, ó. Kelvin menos 273, você tampa o grau Celsius, é igual a 5 nonos de graus Fahrenheit menos 32. Valeu, galerinha!